Faz muito tempo que histórias de pessoas que alcançaram um sucesso em comum, apesar de todas as dificuldades, vêm e nos surpreendem. Afinal de contas, elas são inspiradoras. Sim, certamente que sim. Mas, se as estudarmos de perto, descobriremos que são muito mais do que isso. Histórias como a de um menino que teve as pernas terrivelmente queimadas num acidente. E por mais duro que pareça, alguém lhe disse que teria sorte se algum dia voltasse a andar. Com muito trabalho e dedicação, ele não só superou essa fase, como tornou-se um grande campeão no atletismo. Histórias como a de uma mulher cega e surda desde a infância, que superou todos os obstáculos e se tornou uma das figuras mais inspiradoras do século. Ou como milhares de histórias sobre pessoas que vêm de família humilde, que estudaram e trabalharam até alcançarem fama e fortuna. São apresentadas a nós quase todos os dias em emissoras de rádio e TV. Nesta época de imigração sem precedentes, lemos e vemos na televisão exemplos de pessoas que chegaram a esse país sem nenhum dinheiro e sem saber uma palavra sequer do nosso idioma. E apesar de todas as dificuldades, existe em cada uma delas uma força ainda desconhecida, que as faz alcançar num curto espaço de tempo o sucesso desejado. Na verdade, é comum vermos nos dias de hoje diversas histórias sobre famílias coreanas que migraram para os Estados Unidos nos últimos 20 anos. E hoje essas famílias possuem renda mensal consideravelmente mais alta do que a família média americana, que nasceu e estudou aqui. E isso é realmente curioso. Antes de continuar, me fala: você também está em busca de uma vida mais próspera e feliz? Se sua resposta for sim, junte-se a mim e à comunidade de pessoas que buscam uma vida melhor. Inscreva-se no canal Diego Melo e receba toda semana dicas valiosas, traduções inspiradoras e ótimas mensagens que te farão ter força para alcançar os seus objetivos. Inscreva-se agora. Voltando ao assunto do vídeo, como isso acontece? A liberdade é a coisa mais preciosa da Terra e é também um dos bens mais raros, daí o seu grande valor. As pessoas que conseguem chegar aos Estados Unidos, apesar dos enormes problemas e dos quilômetros de burocracia, muitas vezes se encontram livres pela primeira vez em suas vidas. E realmente, essa é uma experiência incrível, alegre e maravilhosa. Superada a parte inicial dessa nova liberdade, essas pessoas começam a trabalhar para encontrar um lugar para si. Essas pessoas irão trabalhar servindo seu novo país e todos que nele habitam. O tempo não significa nada para elas. O que realmente desejam é experimentar essa nova liberdade. É perseguir seus próprios objetivos neste que é o país mais rico e livre do planeta. Todas irão trabalhar, todas irão pegar pesado em seus novos postos de trabalho. E como é comum aos que se dedicam, seu trabalho será excelente, de primeira classe, tão bom quanto, ou o melhor que puderem fazer. E para isso, essas pessoas irão receber pagamentos equivalentes aos seus esforços. Você raramente as verá marchando e exigindo salários mais altos ou menos horas trabalhadas, pois tudo o que querem é apenas a oportunidade de estar livre e experimentar a liberdade. E uma vez que a experimentam, irão aproveitá-la ao máximo. Eu conheci em Nova York a história de uma família coreana que conseguiu comprar uma pequena loja de conveniência no centro de Manhattan. A primeira coisa que fizeram foi limpá-la, e devo acrescentar que fizeram um trabalho tão bom que a loja brilhava de tão limpa. Em seguida, eles abasteceram todo o estoque com itens que as pessoas daquela área mais consumiam. Eles abriam suas portas antes das 7 da manhã e ainda estavam abertos após as 20 horas. Eles nunca deixaram de dar uma saudação amigável a todos os clientes e, naturalmente, tornaram-se maravilhosamente bem-sucedidos em seu ramo de negócios. Eles conseguiram manter essa rotina por muito tempo, mas um dia um de seus clientes encontrou a porta da loja fechada e nela havia um bilhete explicando o motivo. Ele dizia: "Fomos para a Universidade de Yale. Hoje é o dia da formatura do nosso filho." Essa é uma típica história americana. Essa é a verdadeira história americana. A história de pessoas que encontraram sua alegria na liberdade e na oportunidade de se vir ao próximo em seu novo país, e que souberam tirar o máximo de proveito de tudo isso.
Mas agora, voltando ao assunto inicial, o que será mesmo que motiva essas pessoas? Como conseguiram superar esses obstáculos tão grandes como não saber o idioma, não conhecer as pessoas certas, não ter dinheiro suficiente para as suas despesas básicas? O que será mesmo que motivou aquele menino que acidentalmente queimou as pernas e que ainda assim tornou-se um atleta campeão? O que motivou e ainda motiva a grande Helen Keller a acordar todos os dias e dar o seu melhor ao nosso mundo? O que mantém essas pessoas motivadas? E como elas conseguem realizar tanto em tão pouco tempo? Digo que essa resposta, se for totalmente compreendida, trará a você e a mim tudo e qualquer coisa que realmente desejarmos. Essa resposta é ridiculamente simples, e nós falamos sobre isso em nosso último exemplo. A solução desse problema é talvez tão simples que acaba causando enorme confusão na cabeça da maioria, mas as pessoas que alcançaram seus objetivos e as milhares que nos dias de hoje estão também alcançando possuem algo que a maioria das pessoas não possui. Cada uma delas tem metas, cada uma delas tem objetivos. Foi o grande Napoleão Hill que ousou denominar tal sentimento. Ele o chamou de um desejo ardente. Esse sentimento é algo tão único no ser humano que nem todas as desvantagens mencionadas conseguem lhes parar. Nada conseguirá parar a pessoa que sabe exatamente o que quer e sabe onde quer chegar. É fato que todas as pessoas que contornaram seus problemas têm o hábito de pensar em seu desejo ardente todos os dias de suas vidas. Elas fazem isso ao acordar e isso as mantém dando o melhor de si o dia todo. Elas também pensam em seu desejo ardente um pouco antes de adormecer. E na verdade, essa é talvez a última coisa que pensam antes de dormir. Falamos sobre o pensar. Mas existe também outra grande atitude que movimenta as pessoas que superaram grandes problemas na vida, sem exceções. Elas têm, ou procuram criar, uma visão clara e exata do que desejam realizar em suas vidas. Estudos comprovam que essa visão, ou a visualização se preferirem, é um dos componentes responsáveis por motivá-las diariamente a superar os obstáculos do caminho. Essa visão, esse sonho, esse objetivo concreto, que pode ainda estar invisível para todos, menos para a pessoa que o detém, talvez seja o fator maior e responsável por todos os grandes avanços e conquistas da humanidade. É um motivo subjacente para quase tudo que vemos sobre nós. Tudo de bom que foi conquistado por homens e mulheres é um sonho realizado, uma meta alcançada. Dizem que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso se aplica em quase todas as coisas que temos em nosso mundo atual. Veja como exemplo o belo edifício que foi construído onde antes existia apenas um terreno baldio, ou uma das incríveis maravilhas da antiguidade, como as pirâmides do Egito, a ponte enorme e complexa que atravessa toda a Bahia, ou o pouso do homem na Lua, ou ainda aquela pequena loja de conveniência da família coreana que fica no centro de Manhattan. Tudo, absolutamente tudo, teve de ser criado antes na mente. Ou não foi assim com a linda casa numa rua arborizada? Ou não é assim com o jovem recebendo seu diploma? Claro que sim. O recém-nascido nos braços de sua mãe, a tacada certeira no golfe, ou uma nova posição alcançada no mundo dos negócios, a nova renda obtida ou uma quantia inesperada de dinheiro recebida. Poderia ficar nisso por horas, mas o que realmente quero que entenda é que tudo, absolutamente tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Tenho dito ao longo de toda a minha carreira que minha vida mudou no dia que descobri o estranho segredo que habita nosso mundo desde a mais tenra idade. Nós nos tornamos naquilo em que pensamos. E quando estamos possuídos por esse desejo ardente, por um motivo claro, por uma meta na qual estamos envolvidos em nível emocional, é praticamente impossível não alcançar. É por isso que foi dito: seja seletivo com aquilo que você coloca em seu coração, pois se você desejar com força suficiente, você conseguirá. Eu diria amém para isso. Dizem que os americanos podem ter o que quiserem. O problema é que eles não sabem o que querem. Ou o que é ainda mais delicado, eles querem pequenas coisas. Eles querem um carro novo e conseguem. Eles querem um novo lar e conseguem.
Esse sistema simples nunca deixou de funcionar para eles, mas eles parecem não entender que é um sistema e que, se vai funcionar para uma geladeira nova ou um carro novo, vai funcionar também para qualquer outra coisa que eles queiram muito. Uma vez que uma pessoa entende completamente que os objetivos que são importantes para ela podem se tornar reais em sua vida, bem, é como abrir uma caixa de surpresas e, de repente, todo tipo de coisas interessantes e excitantes começam a acontecer. E, na maioria das vezes, sentimos que estamos verdadeiramente vivos pela primeira vez em nossas vidas. Quando olhamos para trás, eu falo de nossa vida anterior, e percebemos que estávamos nos arrastando em uma espécie de sincronia que, na verdade, estávamos seguindo as dicas daqueles ao nosso redor, na suposição tácita de que somos todos iguais, quando nada poderia estar mais longe da verdade, pois não somos todos iguais. Cada um de nós é bem diferente, com diferentes habilidades, diferentes perfis genéticos, diferentes desejos na vida. O que satisfaria maravilhosamente uma família e representaria sucesso completo para ela, seria considerado fracasso por outra família. E tudo isso acontece por causa de suas diferentes aspirações, seus diferentes patamares na vida, as diferenças em seus estilos de vida e educação. Quando somos jovens, cada faceta do nosso ambiente tem um efeito sobre nós e ajuda a definir o rumo da nossa vida. O jovem que conheceu a pobreza quando criança pode aspirar a ser rico. Ele pode compensar demais por causa da desolação de sua juventude. Enquanto o outro jovem, que foi criado em uma família de classe média alta e que sempre teve quase tudo o que queria, pode se contentar com uma vida adulta de classe média. As coisas que sempre tivemos não são tão importantes para nós quanto são para aqueles que ficaram sem elas. Antes de seguirmos, deixe um like se você está aprendendo com mais esse conteúdo. Inscreva-se no canal Diego Melo e ative as notificações. Assim você será avisado sempre que eu postar novos vídeos. Na mensagem anterior, falamos sobre a liberdade e sobre como ela é cara para aqueles que nunca a tiveram, enquanto a maioria dos americanos a considera um dado adquirido e nem sequer pensa nisso. Se você perguntasse à maioria dos americanos qual é a coisa mais importante do mundo para um ser humano, é provável que eles raramente respondam a liberdade. A liberdade de definir seus próprios objetivos na vida. No entanto, como Archibald MacLeish escreveu em sua bela peça O Segredo da Liberdade, o segredo da felicidade é a liberdade, e o segredo da liberdade é a coragem. Para entendermos melhor esse assunto e a importância do estabelecimento de metas, temos que perceber que essa é a base de todo e qualquer sucesso. Na verdade, é de fato a própria definição do sucesso. E a melhor definição de sucesso que já encontrei é a seguinte: sucesso é a realização progressiva de um objetivo de vida, ou, em alguns casos, sucesso é a busca de um ideal de valor. Se você pensar um pouco sobre essa definição, acho que concordará comigo, que sucesso é a realização progressiva de um objetivo de vida. Essa é uma bela definição. Dos americanos qual é a coisa mais importante do mundo para um ser humano, é provável que eles raramente respondam a liberdade. A liberdade de definir seus próprios objetivos na vida. No entanto, como Archibald MacLeish escreveu em sua bela peça O Segredo da Liberdade, o segredo da felicidade é a liberdade, e o segredo da liberdade é a coragem. Para entendermos melhor esse assunto e a importância do estabelecimento de metas, temos que perceber que essa é a base de todo e qualquer sucesso. Na verdade, é de fato a própria definição do sucesso. E a melhor definição de sucesso que já encontrei é a seguinte: sucesso é a realização progressiva de um objetivo de vida, ou, em alguns casos, sucesso é a busca de um ideal de valor. Se você pensar um pouco sobre essa definição, acho que concordará comigo, que sucesso é a realização progressiva de um objetivo de vida. Essa é uma bela definição de sucesso. Ao dizer isso, afirmo que qualquer pessoa que esteja caminhando em direção da realização de uma meta é, nesse momento, uma pessoa bem-sucedida. O sucesso não está na conquista de uma meta, embora seja isso que o mundo considera sucesso.
Mas não fique confuso quanto a isso, pois o sucesso reside na jornada em direção ao objetivo. Nós somos bem-sucedidos desde que estejamos trabalhando em direção a algo que queremos realizar em nossas vidas. Esse é o momento quando o ser humano está no seu melhor. Foi isso que Cervantes quis dizer quando escreveu: "A estrada é melhor que a estalagem." Muitas vezes as histórias românticas terminam com um casal apaixonado se casando. Mas esse não é o final. Esse é apenas o começo da história. Quando um jovem fica diante do diretor ou do reitor de sua escola ou faculdade e recebe seu diploma, isso é chamado de formatura. E, de novo, esse não é o final. Esse é apenas o começo de uma nova jornada. É claro que esse é sim um marco importante, com certeza, e ele ou ela merecem receber de todos nós os parabéns pela grande conquista. Então, para onde ir a partir desse ponto? Uma vez que uma pessoa tenha realizado um objetivo pela qual trabalhou tão assiduamente, isso é maravilhoso. É chegada a hora de um merecido descanso e de algumas felicitações. Se você ainda não entendeu, é hora de saborear a conquista. Mas, de acordo com a minha definição, nós não seremos mais pessoas bem-sucedidas até definirmos uma nova meta mais elevada pela qual iremos trabalhar. Perceba isso. Estamos no nosso melhor quando estamos escalando, pensando, planejando, trabalhando, ou seja, quando estamos caminhando na direção daquilo que desejamos alcançar. Com isso eu não quero dizer que devemos ser workaholics viciados em trabalho. Longe disso. Na verdade, está bem estabelecido que as pessoas mais bem-sucedidas conseguem viver em um maravilhoso estado de equilíbrio. Elas têm muita recreação e muito descanso. A mente funciona melhor quando estamos devidamente descansados e a mente é a melhor e mais importante parte de nós, independentemente do que escolhemos fazer. Você já ouviu um atleta dizer: é cerca de 90% mental. Qualquer que seja a porcentagem mental em um bom jogo de futebol ou em uma corrida de Fórmula 1, ela é muito grande. Como apontamos no capítulo 1, a palavra mágica, a nossa atitude mental pode fazer e irá toda a diferença entre o ganhar e o perder. Então, alinhados com a nossa definição de sucesso como a realização progressiva de um ideal de valor, cobrimos todas as bases desse maravilhoso processo. O jovem que trabalha para terminar os estudos é tão bem-sucedido quanto qualquer pessoa na Terra. A pessoa que trabalha para alcançar uma determinada posição em sua empresa é igualmente bem-sucedida. Se você tem um objetivo que considera digno de você como pessoa, um objetivo que te enche de alegria só de pensar nele, acredite em mim, você o alcançará. Mas conforme você se aproxima e vê que o objetivo será alcançado em breve, comece a pensar no próximo objetivo que você vai definir. Muitas vezes acontece que no meio de um livro, um escritor tem uma ideia para o próximo e começa a fazer anotações ou ter ideias para um título, mesmo quando está terminando o trabalho no livro em andamento. É assim que deve ser. Um dos meus poemas favoritos é de Rabindranath Tagore, o distinto poeta de Calcutá, na Índia. Ele disse assim: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era dever. Eu servi e, ora veja, o meu servir tornou-se a minha alegria. Estamos no nosso melhor e somos mais felizes quando estamos totalmente engajados no serviço que gostamos, na jornada em direção à meta que estabelecemos para nós mesmos. Isso é o que dá sentido a nossas vidas. Isso nos deixa relaxado e melhora o nosso sono. Isso torna tudo em nossa vida tão maravilhoso, tão valioso, que uma vez experimentado, quando pensam na palavra sucesso, a maioria das pessoas tende a compará-la com muito dinheiro. Às vezes, isso é um subproduto natural da meta e nos diz como estamos indo. Mas nem sempre é assim, de forma alguma. Sucesso, na verdade, é conseguir tudo aquilo que desejamos e acreditamos ser dignos de merecer. É por isso que comentei anteriormente que o sucesso também pode ser definido como a busca de um ideal de valor. Por exemplo, não consigo imaginar alguém mais bem-sucedido do que um professor excepcional, que se esforça para saber mais sobre a arte de ensinar e sobre o assunto que vai atrair o interesse de seus alunos, que entende que cada aluno é um ser humano diferente dos demais e que esse ser aprende numa velocidade diferente dos outros. A alegria e satisfação nos advém de servir aos outros.
E existem literalmente milhões de maneiras de fazer isso. Para aqueles cujas metas envolvam servir a um grande número de pessoas, é provável que sejam ricamente recompensados, de fato. Na verdade, para muitos, uma meta é um certo nível de renda ou uma certa quantia de dinheiro em uma conta de investimento. Um objetivo é uma coisa individual, tão individual quanto a própria pessoa. E como não há duas pessoas exatamente iguais, é lógico que não há dois de nós. Também não haverá dois objetivos exatamente idênticos. Uma coisa que uma meta deve fazer, no entanto, é nos encher de emoção positiva quando pensamos nela. A meta deve ser aquilo que desejamos muito realizar. Quanto mais intensamente sentirmos uma ideia ou um objetivo, mais seguramente essa ideia será enterrada no fundo da nossa mente subconsciente. E isso nos guiará rumo à sua realização. Deixa eu te falar algo bem importante. Desça um pouco a tua tela e confira minhas recomendações de leitura complementar que deixei aqui na descrição desse vídeo. Certa vez usei a citação "Ninguém fica rico sem enriquecer os outros". E pouco tempo depois eu recebi uma carta de um homem em Utah que escreveu: "E os que enriquecem com o tráfico de drogas e os que produzem e vendem pornografia, como eles enriquecem os outros?" E essa realmente é uma boa pergunta, especialmente nesses tempos. Escrevi para ele e disse-lhe que a minha definição de sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Certamente, as pessoas no negócio de drogas e pornografia não se qualificariam como pessoas bem-sucedidas, ao menos não para mim, pois o que essas pessoas estão fazendo é contraproducente e altamente destrutivo em termos individuais. A coisa piora um pouco no caso do comércio de drogas, porque envolve a escravização e a morte de milhares de pessoas. Continuei escrevendo que, embora nossas necessidades sejam poucas e relativamente simples, nossos desejos de consumo nessa sociedade incrivelmente rica são virtualmente infinitos. Ao atender a esses desejos, sejam eles quais forem, nós estaremos servindo a outros, mas nem sempre para o benefício deles ou para o nosso próprio. Eu não diria que aqueles que usam drogas e pornografia são bem-sucedidos, e suas riquezas não serão suficientes para os livrar das penas quando forem detidos e enviados para a prisão. Mas depois dessa conversa, eu resolvi então parar de usar a citação. Eu entendi após refletir que é sim possível ficar rico sem enriquecer os outros, mas para a maioria de nós não é assim que desejamos seguir. Afinal, não há nada para se orgulhar nesse caminho e ainda mais. Por que se preocupar com esse tipo de opção quando há milhares de maneiras positivas, excelentes e produtivas de servir ao próximo? De verdade, seja qual for o nosso objetivo, se permanecermos nele, se estivermos totalmente comprometidos com ele, nós o alcançaremos. É assim que funciona. Estima-se que cerca de 5% da população alcance um sucesso incomum. Quanto aos 95%, as médias não parecem ser boas o suficiente. A maioria parece apenas seguir em frente, aceitando as circunstâncias conforme elas surgem, e talvez esperando de tempos em tempos que as coisas melhorem. Gosto de comparar seres humanos a navios, como fazia Thomas Carlyle. Estima-se que cerca de 95% delas podem ser comparadas a navios sem leme, sujeitos às mudanças de vento e às marés. Essas pessoas estão à deriva, e embora esperem carinhosamente que um dia irão chegar num porto seguro, rico e movimentado, eu e você agora sabemos que não é bem assim, pois para cada entrada estreita do porto há milhares de quilômetros de costa rochosa. As chances de chegar a um porto nessas condições são aparentemente nulas. As loterias estaduais ficaram ricas através dessas pessoas, e o mesmo aconteceu com as máquinas de caça-níqueis em Las Vegas e Atlantic City. Essas pessoas buscam a sorte, mas parecem não perceber como as probabilidades estão contra elas. Alguém até ganha de vez em quando, com certeza, mas as estatísticas de 1 em 1000 ainda estão lá. Para as 5% que dedicaram tempo, exercitaram a disciplina necessária para assumir o controle de suas vidas, aquelas que decidiram alcançar uma meta desafiadora e se comprometeram totalmente a alcançá-la, o jogo é outro. Essas pessoas navegam direto e longe dos oceanos profundos da vida, alcançando um porto seguro após o outro e realizando mais em apenas alguns anos do que a maioria realiza em toda a vida. Se você visitar um navio e perguntar ao capitão qual é o próximo porto de sua escala, ele dirá em uma única frase:
Mesmo que o capitão não consiga ver o próximo porto seguro, ou seja, o seu próximo destino, durante 99% de sua viagem, ele e sua equipe sabem que está lá, e salvo uma catástrofe imprevista e altamente improvável, o navio chegará ao destino. Tudo que o capitão e sua equipe precisam fazer é continuar seguindo o plano de bordo, fazendo certas coisas de uma certa maneira todos os dias. Me diga, se eu te perguntar agora, qual será o seu próximo destino? Você é o capitão da sua vida, então, qual será o seu próximo porto de escala? Qual é a sua meta atual? Você seria capaz de me responder com detalhes? O seu objetivo atual está claro e conciso em sua mente? Você mapeou todas as partes essenciais? Se ainda não fez, é uma boa hora para começar. Para garantir uma caminhada mais produtiva em direção ao nosso objetivo, precisamos constantemente relembrá-lo e reforçá-lo. Se você conseguiu responder as perguntas acima e já possui anotações sobre os seus passos nesse caminho, que tal imprimir um mapa mental com as informações mais relevantes e colar no espelho do banheiro? É uma excelente ideia. Conheço algumas centenas de pessoas bem-sucedidas que escreveram sua meta em um cartão e o carregam no bolso, na carteira ou na bolsa. Elas leem esse cartão várias vezes no dia. Isso ajuda a reforçar o desejo e as mantém confiantes na realização dele. Na maioria das vezes, quando perguntamos às pessoas por que estão trabalhando, é provável que elas respondam com palavras vagas e com certa generalidade. As pessoas geralmente respondem que trabalham para poder pagar por uma boa saúde, para ter mais felicidade ou ainda para ganhar muito dinheiro. Isso verdadeiramente não é um bom propósito. A boa saúde deve ser uma meta universal, pois todos nós queremos isso e fazemos o possível para alcançá-la e mantê-la. A felicidade é um subproduto de outra coisa e ganhar muito dinheiro é definitivamente algo vago. Não digo que isso não irá funcionar, mas acho melhor escolher uma determinada quantia de dinheiro. Quanto melhor e mais claramente definido for o nosso objetivo, mais real ele se torna para nós e, em pouco tempo, mais alcançável. A felicidade vem da direção em que estamos nos movendo. Por exemplo, as crianças ficam mais felizes na manhã de Natal antes de abrirem os presentes do que na tarde de Natal. Não importa quão maravilhosos sejam seus presentes, a expectativa acabou. Eles vão gostar de seus presentes com certeza, mas muitas vezes os achamos queixosos e irritados na tarde de Natal, mais felizes caminhando em direção aos nossos objetivos do que depois de alcançá-los. É por isso que é tão importante definir uma nova meta assim que a atual for alcançada. E para o nosso próprio bem, nunca devemos interromper esse processo. Todos os dias de nossas vidas devemos estar empenhados em nos mover em direção a ganhar e aspirar um novo patamar, no qual nos posicionarmos uma nova meta a alcançar. Se você, como tantos milhões de americanos, não sabe o que deseja nomear como seu objetivo principal, recomendo que faça uma lista de desejos. Pegue um bloco de notas, saia sozinho e anote as coisas que você realmente gostaria de ter ou fazer. Sua lista pode incluir uma bela casa nova, uma viagem ao redor do mundo ou uma visita a algum país ou um lugar especial. Você pode estar desejando um carro novo ou alcançar a abastança. Se você é um pescador ávido, pode querer pescar salmão no Alasca ou pescar truta na Nova Zelândia. Pode ser abrir um negócio próprio ou alcançar uma posição específica em sua empresa atual. Pode ser uma certa renda fixa que permitirá você viver da maneira que gostaria de viver. Ou, como disse antes, uma certa quantia de dinheiro em bons investimentos ou em uma poupança. Que tal pensar numa marca especial de carro ou uma reforma em sua casa atual? Apenas escreva tudo o que você puder pensar, tudo o que realmente gostaria de ver acontecer em sua vida. Então, quando tiver esgotado todos os seus desejos, revise a lista novamente e numere os itens em ordem de importância. Em seguida, faça do número 1 o seu objetivo atual. Ouça essa mensagem com frequência, pois espero que ouça todas as mensagens deste programa, até que as sugestões dadas aqui se tornem a sua nova maneira de pensar e de agir. Espero que você acredite em mim, pois esse sistema funciona. Na verdade, ele sempre funcionou. Entenda que a vida não tem favoritos. Qualquer um pode ter sucesso, e milhões conseguem.
então você também pode alcançar o seu desejo ardente. De uma coisa você pode ter certeza: você se tornará aquilo em que pensa. Se o seu pensamento for circular e caótico, sua vida refletirá esse caos. Mas se o seu pensamento for ordenado e claro, se você tiver um objetivo de vida, e este é importante para você alcançar, você o alcançará. Um objetivo de cada vez. Isso é importante, porque aqui é onde a maioria das pessoas involuntariamente escorrega. As pessoas costumam não concentrar sua energia em um único objetivo por tempo suficiente para alcançá-lo, antes de partirem para outro caminho, depois para outro. O resultado disso é que elas não conseguem nada. Aliás, nada além de confusão, e dão desculpas. Comecei a procurar o chamado segredo do sucesso quando tinha 12 anos. Li todos os livros que pude encontrar sobre o assunto. Estudei psicologia e sociologia. Estudei as grandes religiões do mundo. Eu li os maiores filósofos do mundo e, de repente, muitos anos depois do meu início, percebi que nas centenas de vidas que estudei, nos inúmeros livros que li, uma verdade pura e simples continuava aparecendo. Acredita-se que ninguém pode aprender nada até que esteja pronto para isso. Aparentemente, eu finalmente estava pronto, após 20 anos de estudo, para ver pela primeira vez o segredo que procurei por tanto tempo. Ele era simplesmente isto: nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Isso pode parecer simples demais, mas eu o convido a refletir comigo sobre algo que você deveria ver como a coisa mais importante desse mundo. Sim, eu estou falando de você. Veja, você é, nesse exato momento, a personificação viva da soma total dos seus pensamentos até este ponto de sua vida. Você não pode, não será nada além disso. Da mesma forma, se adiantarmos os relógios do mundo em 5 anos a partir desse momento, você será a soma total dos seus pensamentos até aquele momento. Então encare como uma questão de sobrevivência. Você precisa aprender a controlar seus pensamentos. Você pode decidir no que deseja se concentrar, no que pensa desse ponto em diante, e você vai se tornar isso. Você realizará esse objetivo tão certo quanto qualquer coisa na Terra, pode ter certeza. É por isso que ter um objetivo para o qual trabalhar é tão importante. Dá um foco à nossa mente e uma direção à nossa vida. A repetição é uma grande aliada no caminhar. Ao pensar no seu objetivo de vida todas as manhãs, todas as noites e quantas vezes puder durante o dia, e se este for realmente o seu objetivo único, aquele que você mesmo estabeleceu, na verdade, nesse instante, você está caminhando em direção a ele. Você está literalmente atraindo. Quando concentramos o nosso pensamento, é como pegar um rio que desce a montanha em zigue-zague pelo campo e colocá-lo em um canal reto e profundo. Dessa forma, esse rio terá maior potência, direção, economia e também será muito mais veloz. Bilhões de seres humanos dariam tudo o que têm para desfrutar da liberdade que você e eu temos como garantida em nosso país. Você pode não ter notado isso, mas o fato de ter o direito de escolher onde irá trabalhar, definir os seus objetivos, desfrutar de um bom padrão de vida, de um sistema educacional acessível, de conhecer a paz e a privacidade de nossas casas, de ter leis que protejam o cidadão em vez de persegui-lo, bem, temos tudo isso bem aqui. No entanto, em meio à nossa fartura, milhões levam vidas infelizes e sem objetivos. A maioria dessas pessoas vivem em pequenas prisões e, infelizmente, na maioria dos casos, prisões fabricadas por elas. Essas são as pessoas que não sabem que cada um de nós, e não a economia, o destino, a sorte ou as circunstâncias causais. Nós é que estamos no comando. Cada um de nós é totalmente responsável pela tomada de decisão. Como disse Thomas Carlyle, a pessoa sem propósito é como um navio sem leme. Tenha um propósito na vida e, tendo-o, coloque em seu trabalho a força mental e muscular que Deus lhe deu. Ele também disse: uma pessoa com meia vontade vai para a frente e para trás e não segue o caminho mais suave. Mas a pessoa com toda a vontade avança no mais difícil e alcançará seu objetivo, se houver um pouco de sabedoria nisso. Munger disse:
Não há caminho para o sucesso senão através de um propósito claro e forte. Nada poderá tomar o seu lugar. Um propósito é a base do caráter, cultura, posição e realizações de todos os tipos. Portanto, decida agora a sua meta e insista nisso. Olhe para o seu cartão de metas todas as manhãs e noites e quantas vezes durante o dia você puder, pois ao fazer isso você irá fixar o seu objetivo em sua mente subconsciente. Veja-se como já tendo atingido essa meta. Repita esse sistema simples todos os dias, sem falta, e isso logo se tornará um hábito. Na verdade, muito antes que você se dê conta, esse hábito levará de um sucesso a outro todos os anos de sua vida. Como disse, após mais de 20 anos de estudos e muita pesquisa, afirma você que esse é o verdadeiro segredo do sucesso. Essa é a porta para tudo aquilo que você terá ou será. Você é agora e certamente se tornará aquilo em quem pensa. E para concluir essa mensagem, gostaria de recomendar que você pegue agora mesmo papel e caneta e escreva as suas respostas para as seguintes questões. Número 1. Escreva a sua lista de desejos. Anote tudo aquilo que você gostaria de ver acontecer em sua vida. Número 2. Depois de escrever a sua lista, numere os itens por ordem de importância. Número 3. Faça do item número 1 o seu objetivo principal atual e deixe os outros itens de sua lista para um outro momento, para referência posterior. Número 4. Anote a sua meta atual num cartão de compromisso. Você deve imprimir esse cartão e levá-lo com você. Leia sempre que possível. Essa ação irá te ajudar na realização de sua meta. Número 5. Pegue outra folha em branco e escreva o seguinte no topo: minha carta de compromisso pessoal. Logo abaixo você escreve o seguinte: eu, coloque seu nome aqui. Por meio dessa carta me comprometo a perseguir o meu objetivo de vida. Nesse momento meu objetivo é... E aqui você descreve o seu objetivo. Agora você coloca a data e assina. Número 6. Me fala aqui nos comentários o seguinte: como a conquista desse objetivo melhorará a sua vida? Chegamos ao final da terceira parte. Estou trabalhando na tradução das partes seguintes e em breve estarei postando. Um recado final. Espero que você tenha aprendido algo novo e motivador nessa mensagem. Agora eu gostaria de fortalecer o pedido. Inscreva-se no meu canal e deixe sua curtida nesse vídeo para que seja recomendado a novos públicos. Fazendo isso, você me ajuda a ajudar outras pessoas como nós. Visite a descrição e confira minhas recomendações de leitura para os temas abordados nessa mensagem. Agora, vai aparecer aqui na tela mais 3 vídeos. Escolha um deles e continue aprendendo com o grande Earl Nightingale. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço do seu amigo